Meus queridos irmãos, graça e paz, novamente aqui no canal para trazer aqui uma breve palavra. Hoje eu queria fazer aqui um breve pensamento sobre propósito, conceitos, sonhos. Nós vivemos em um mundo onde precisamos ter foco, sonhos e trabalhar em cima dos nossos sonhos. Nós somos desafiados constantemente a influenciar outras pessoas. Pessoas essas que muitas vezes estão fracos, estão desanimados, estão sem propósito, sem sonhos. E nós devemos agir como uma força, apoio, como uma inspiração para alguns. Precisamos focar de onde nós saímos. Precisamos focar de onde que Deus nos chamou. Para que propósito Deus nos chamou? Acredito que eu estou falando aqui para pessoas que têm sonhos, propósito, chamadas. Existem muitas pessoas que fracassam por conta das primeiras tempestades que vêm em suas vidas. Muitas pessoas estão paradas no tempo, paradas, já não conseguem mais ter ânimo para se levantar e lutar. Pertencemos a um reino onde a força que há dentro de nós, ela fará com que os nossos sonhos, a nossa vocação se realize. Se nós dedicarmos e mantermos estratégia para continuarmos, para fazer. Existe um texto lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse texto, ele é um texto como base. Diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo disse que nós fomos resgatados do império das trevas, do reino onde operava o mal. Nós vivíamos sobre a influência da perversão, da maldade. Estávamos cegos espiritualmente, mas Cristo nos tirou, ele nos arrancou deste principado, deste reino, e nos transportou para o reino do Filho de Deus. Ora, nós não estamos mais dentro deste reino negro, hostis, não. Nós estamos do lado de fora, no reino de Deus, no reino aonde opera a vontade, as virtudes, aonde opera o amor, o domínio. Meus irmãos, se nós tivermos foco na missão, se nós tivermos propósito na missão, nós desfrutaremos e avançaremos no Evangelho de forma que nós exerceremos o nosso ministério com excelência. Porque o texto diz tudo que é amável. Nós não estamos mais no reino das trevas. Nós pertencemos ao reino do amor, ao reino da paz. Aqui está a chave para termos sucesso no reino de Deus. Aqui está a chave, a direção, porque a nossa mente ela foi limpa, esvaziada. A nossa consciência ela foi vivificada para o Deus vivo. Hoje nós somos projetados naquilo que pensamos, naquilo que fazemos, naquilo que queremos, naquilo que buscamos, naquilo que nós somos. Porque a Bíblia diz tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Olha só, a nossa mente é como se fosse uma cisterna, onde nós vamos colocando nela os bons pensamentos, as coisas honestas, as coisas puras, as coisas justas, as coisas amáveis. A nossa mente está a chave para o nosso sucesso espiritual. Muitas pessoas já perderam o senso da consciência. Muitas pessoas estão já com a mente completamente
entenebrecidas. E nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas começam a ir, daqui a pouco elas fracassam. Por quê? Por conta do que vão alimentando nesta jornada, por conta do que vão alimentando, do que vão botando, lançando nessas cisternas. Nós temos o reino de Deus aqui, que possamos entender que Deus está dentro de nós, que Deus habita dentro de nós, que possamos entender que as coisas que nós vamos alimentar, que nós vamos trazer para a nossa mente, e isto implica nos nossos sonhos, na nossa vontade, no nosso querer, no nosso desenvolvimento espiritual das coisas. Tudo aquilo que nós estamos alcançando e que já alcançamos, tudo aquilo que nós estamos lutando para adquirir, nós temos que entender se é bom, se é justo, se é amigável, se tem virtude. O que nós estamos vendo é que existem muitas pessoas que estão fracassando porque as suas mentes estão sobrecarregadas da maldade, de coisas que não têm pureza, de coisas que não têm verdade, de coisas que têm malícia, perversão, de coisas que têm erro. Cada um de nós somos responsáveis para ajudar pessoas. Cada um de nós somos responsáveis para ajudar aqueles que estão precisando de uma palavra, de uma direção. Existem muitas pessoas que pararam. Existem muitas pessoas que fracassaram e estão precisando simplesmente de um toque, de uma ajuda. E saiba disso, você é um formador de pessoas, você é um formador de opiniões, você é alguém que forma outros para a guerra, para a batalha, para vencer. Há ânimo dentro de você, acredite nisso. Eu estou falando aqui para pessoas que estão dentro de uma jornada, de um sonho. Eu estou falando aqui para pessoas que estão dentro de um propósito, ainda que vieram de um estado limitado, ainda que vieram de uma família que não tem recurso, de uma família limitada em dinheiro, em tantas outras coisas, mas que Deus é quem é o responsável para fazer na tua vida. Saiba que não importa de onde você veio, o que vai importar é como você está fazendo, é o que você está fazendo, é aquilo que você quer para a tua vida. Eu estava meditando o quanto que nós estamos diante de pessoas desanimadas, pessoas sem foco, pessoas que estão se espelhando noutras, que estão copiando outras, mas que não parte para um princípio novo daquilo que Deus quer fazer na sua vida, daquilo que Deus lhe escolheu para fazer. Acredite nisso. Se você tiver ousadia, determinação, foco, sonho, se os seus planos são bons para você, para o reino de Deus, Deus fará coisas grandes acontecer na tua vida. Porém, você precisa construir o teu íntimo, construir o teu psicológico, o teu emocional. Existem muitas pessoas que têm um grande sonho, mas são fracos psicologicamente, são fracos de emoções. Qualquer coisa está travando a sua vida. Qualquer coisa está tirando o seu ânimo, o seu foco, o seu sonho. O porquê que o apóstolo Paulo foi um grande homem diante de Deus. O porquê que o apóstolo Paulo viveu coisas extraordinárias do reino de Deus. Porque isso aqui são princípios. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu faço aqui uma pergunta para nós. O que você tem pensado? Em que? E quais são os seus pensamentos?
Porque se nós não tivermos determinação, se nós não tivermos foco, aonde os nossos pensamentos eles são o combustíveis, os nossos pensamentos eles são a nossa direção, o nosso propósito, o nosso sonho. Se você não estiver bem arraigado no reino de Deus, nesta construção do que é a sua mente, a sua vida espiritual, você vai ser mais um fracasso. Porém, esse texto aqui, Paulo está escrevendo, ele tem um princípio de vida para todos aqueles que são chamados para o reino de Deus, para serem representantes, muito interessante. A pureza psicológica, a pureza espiritual, ela tem um princípio na minha vontade, no meu livre-arbítrio. A minha vida, o meu crescimento psicológico, ele tem um princípio no que eu estou pensando, no que eu quero pensar, naquilo que eu estou buscando para construir a minha vida de fé, a minha vida de carreira, a minha vida de honestidade, de bondade ministerial, do que eu quero conseguir nessa vida. Porque o texto é muito claro, ele disse assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. É Paulo, a Bíblia está citando que você é responsável pela construção do homem interior, pela construção de Deus, dos projetos, daquilo que é amável, daquilo que é bom. Às vezes Deus põe um grande sonho na nossa vida, mas nós começamos a trazer coisas que não vão favorecer, coisas que não vão construir, que não vai agregar qualquer valor no nosso sonho. Uma coisa, os grandes homens que passaram por esta terra, que construíram um grande legado, uma grande história, esses homens foram homens que se construíram, sempre estavam negando as coisas que são contra os propósitos, os sonhos, a vocação de Deus em suas vidas. Foram homens que se jogaram e estavam dispostos a lutar e a morrer pela causa. Deus colocou algo em nosso coração, mas precisamos entender que a base para um princípio progressivo do reino de Deus, ela é construída interiormente, na nossa mente, no nosso coração. Estamos diante de um mundo onde os homens não têm princípio ético, moral. Porém, precisamos entender que exemplos que existem e que existiram, a Bíblia, a vida desses homens, como o apóstolo Paulo está aqui citando para nós, nós precisamos manter um foco e irmos na contramão do que está vivendo o mundo. Deus colocou sonhos dentro do nosso coração. Nós carregamos propósitos, sonhos de Deus. Precisamos construir dentro de nós um homem forte, um homem que é revigorado, um homem que se revigora, que possamos construir dentro de nós um novo homem, um homem forte, um homem segundo a palavra, segundo os princípios, segundo a direção do Espírito Santo. Aqui está, irmãos, um princípio para a nossa vida, para que nós tenhamos um bom crescimento, um desenvolvimento espiritual no mundo que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas vivem aberta a tudo. Porém, que possamos crescer com estes princípios e agregar cada vez mais valores na nossa vida espiritual. Deus espera com que nós sejamos canal de bênção e que possamos influenciar aqueles que estão precisando serem influenciados pela palavra de Deus. Amém.